A Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o programa Hora do Trabalhador, aqui na sua Rádio Educadora 1020 AM Limeira, para a região, para o estado, para o país, para o mundo, por que não, já que estamos nas redes sociais, nas plataformas virtuais. A Educadora pode ser vista e ouvida, a programação da Educadora, no educadoram.com.br, também no Facebook da Educadora, também no YouTube, também no aplicativo móvel para celular, os apps. Você só não ouve e vê a Educadora, o nosso programa, se você realmente não quiser. Estamos acessível aí para todo o mundo. Nós fazemos esse programa com o apoio da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, que reúne 10 sindicatos de trabalhadores, mais a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, para levar até você informações importantes do mundo do trabalho, informações sobre o trabalho dos sindicatos, que não é pouco e não aparece muito, a mídia formal não mostra muito o trabalho que é feito dos sindicatos em prol dos direitos, da defesa dos direitos do trabalhador, para a melhoria de condições de trabalho e de salário dos trabalhadores, na manutenção de benefícios, convênios, assistência jurídica, tudo que o sindicato faz para o trabalhador, muitas vezes não aparece. O trabalhador sabe, mas às vezes não sabe o total do trabalho que é feito pelos sindicatos de trabalhadores. E hoje aqui nós estamos com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, também presidente da Federação dos Trabalhadores da Construção Civil, o Ademar Rangel, vai falar um pouco com a gente aqui a respeito das negociações. Essa semana e a semana passada falamos muito aqui no programa sobre a questão das negociações, né, que está cada vez mais difícil, mas grandes conquistas estão acontecendo por parte dos sindicatos. No caso do Rangel não é diferente. E vamos falar um pouco também sobre política. Nós estamos ao vivo, 5 horas e 35 minutos agora. E eu quero dar o meu boa tarde para o Rangel. Rangel, obrigado pela sua presença aqui nesta quinta-feira, dia 15 de junho de 2017, feriadão. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Biagione. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no feriadão, né? Enquanto muita gente está viajando, descansando, nós estamos aqui, né? Estamos aqui. Vamos falar um pouquinho aí da nossa categoria, falar um pouquinho para os trabalhadores de maneira geral e falar um pouquinho da política também, né? Pois é. E estamos aí em meio às negociações. A database da categoria da construção é maio, né? 1º de maio. A nossa categoria é uma categoria bastante abrangente, é um ramo que abrange vários setores da área da construção. Então, a gente começa o ano, Biagione, negociando as indústrias do produtos de cimento. E logo em seguida, no mês de maio, aí entra a construção civil, a construção pesada, que abrange a parte de terraplenagem, construção de aeroportos, estrada, enfim. Aí tem também o setor da indústria da pintura e decoração, a instalação elétrica e assim vai. Daqui a pouquinho chega também o setor do móveis, a indústria do móveis, que é no mês de agosto, né? E aí a gente vai seguindo, daqui a pouco chega no mês de outubro, a indústria da serraria e carpintaria, aí vem o mármore e granito, e lá no final do ano, em novembro, é a categoria da indústria da cerâmica. Então a gente passa o ano aí com várias negociações, com segmentos diferentes, porque você pega, por exemplo, quando você fala da indústria da cerâmica é uma situação, quando você fala da construção é outra, da indústria do móveis é outra, enfim. São meses diferentes onde a inflação normalmente ela oscila, né? Você no começo do ano você tem um número, no final do ano possivelmente você tem outro número. Então, a gente, para você ter uma ideia, eu lembrei aqui do ano passado, a indústria da construção civil, no ano passado nós tínhamos um índice
do INPC acumulado dos últimos 12 meses em 9,34, né? Esse ano aqui nós estamos falando de 3,99. Puxa vida, não? Então você vê como que modifica aí a situação, né? Por um lado, a gente até torce que a inflação ela diminua, né? A gente quer que a inflação se mantenha num patamar ali abaixo dos 5%, né? Que isso é muito importante. Mas, por outro lado, a gente queria ver a economia do país caminhando de uma outra forma. Até porque a inflação ela pode estar baixa, mas se a economia está bem e o segmento está bem, a indústria está bem, você tem como avançar nas negociações. Você pode fazer uma projeção, exatamente, né? A empresa tem como vislumbrar no horizonte uma melhora e tudo. Quando o cenário é complicado, complexo de crise, piora ainda mais a situação. Fica difícil, fica difícil. Eu me lembro que, algum tempo atrás, o ano passado, por exemplo, foi um ano muito difícil de se negociar, onde as categorias, algumas conseguiu repor a inflação, porque ela estava muito alta, né? Outras, para repor a inflação, teve que fazer parcelamento, né? Mas se a gente voltar um pouco mais atrás, eu me lembro que durante 3 ou 4 anos consecutivos, nós avançamos em aumento real de salário. Eu me lembro que a gente conseguia, assim, no mínimo 2, 3% de aumento real. E o que é o aumento real? É aquilo que você consegue além da inflação, né? Agora, chegou 2015, 2016. 2016, então, foi o pior ano para se negociar, onde várias categorias fechou acordo abaixo da inflação. Graças a Deus, conosco não aconteceu isso, a gente conseguiu repor a inflação. Mas, assim, a grande discussão para o trabalhador e aquilo que o trabalhador quer é aumento real. Porque você imagina, nós estamos nesse ano aqui, iniciamos o ano negociando uma inflação de 3,99. Aí, se você apenas repõe a inflação, o que acontece? Isso é muito pouco. Eu costumo dizer que às vezes é pouco para quem recebe, mas a empresa fala que é muito, né? Aquele que paga fala que é muito. Que nem aluguel, né? Aluguel, quem paga é caro, quem recebe às vezes é pouco. É pouco. Mas, enfim, o importante, Biagone, é que a gente conseguiu aí, nessas primeiras negociações do ano, a gente conseguiu fechar acordo acima da inflação. Que legal. Isso que é importante, né? Depois de tanta dificuldade, de tanto sacrifício, o setor empresarial tem uma argumentação muito forte, não tenha dúvida disso, né? E do nosso lado nós estamos com um desemprego muito alto, né? O índice de desemprego muito alto, as empresas às vezes diminuindo o número de empregados, fechando, e aí fica muito difícil de você ir para uma mesa de negociação e conseguir avançar. Mas, por exemplo, a construção civil, que é a database maio, a inflação fechou em 3,99, nós fechamos, conseguimos na negociação 4,5%. Isso tem um ganho real, né? E há de se dizer que nós temos categorias aí que ainda não fechou acordo, está brigando e não está conseguindo chegar no índice cheio, no 100% do índice. Então, por isso que eu faço essa ressalva de que nós conseguimos aumento real de salário. Na questão de alimentação, por exemplo, nós conseguimos 10% de reajuste, né, na questão da alimentação. Conseguimos também manter uma participação nos lucros e resultados, onde, quando você fala de participação nos lucros com o empresário hoje, ele fala, mas que lucro? Se eu estou tendo é prejuízo. E aí? Se eu estou precisando é diminuir, é reduzir e às vezes até demitir.
Como é que eu vou pagar participação nos lucros? Mas conseguimos manter a participação nos lucros e até reajustar ela também, né, nos 4,5%. Então, a categoria é uma categoria que realmente esperava um pouco mais. Por quê? Porque se você voltar lá em 2008, 2009, 2010... a gente avançava, mas a construção civil, ela crescia em média 12% naquela época. Era muito comum as empresas querer contratar e não encontrar não ter mão de obra, é verdade. Eu me lembro que era uma dificuldade. Então, naquela época, a gente avançava, o piso da categoria subiu muito, cresceu muito. E era uma política nossa, né, de elevar o piso da categoria, porque você elevando o piso, você consegue atrair mais gente para vir trabalhar na construção, que naquela época ninguém queria vir começar o trabalho, principalmente os jovens, né? Não queria vir trabalhar na construção, porque é um serviço pesado, serviço a céu aberto. E aí o cara, se não tiver um salário que atrai, ele vai procurar outra categoria e não vai para a construção. Então, naquela época, nós colocamos isso como uma meta e conseguimos avançar e elevar muito o piso da categoria, e com isso conseguimos trazer o chamado primeiro emprego, né? O jovem vai entrar no mercado de trabalho e aí ele viria para a construção. Então é isso, nós estamos aí, encerramos a negociação da construção civil, fechamos em 4,5%, e agora já estamos preparando aí a próxima categoria nossa, que vai entrar em negociação, que é o setor do móveis, setor moveleiro. Muito bem. A gente falou isso semana passada, falamos aqui nessa semana também com o Júnior, com o Dito, ontem com o Matheus Calef, né? Que muitas vezes o trabalhador fala, o sindicato só tem um trabalho no ano, que é fazer a discussão do reajuste, do dissídio e tal, não sei o quê. Não é, o sindicato tem o ano inteiro aí atividades de reajuste, sim, mas também de manutenção dos direitos, né, Rangel? Sim. As questões que, como o governo querendo fazer essa reforma trabalhista, questões de mobilização, de conscientização do trabalhador, de posicionamento junto às centrais sindicais para que façam pressão para que as reformas não passem, as discussões sejam em favor do trabalhador e não o contrário. Os parlamentares foram eleitos pelo trabalhador, eles têm que fazer o que o trabalhador quer e não o contrário, né? Quer dizer, o trabalho é contínuo, o trabalho é exaustante. Você ainda falava antes de entrarmos no ar, você falava, quando descansa carrega a pedra, né? Exatamente. Pode não parecer para quem está lá do outro lado, mas a verdade é essa, né? A verdade é essa, e a demanda é muito grande, viu, Biagione? Eu posso falar pela nossa categoria, mas isso estende-se a todas. Na nossa categoria, a demanda é muito grande, você tem muito trabalho a fazer diariamente. Nós temos um índice muito grande de informalidade na nossa categoria, que são aqueles trabalhadores que não têm cobertura nenhuma, trabalha sem registro em carteira, sem segurança, não tem os direitos garantidos, e isso é diariamente. Você tem que estar correndo a base, fiscalizando e chamando os empreiteiros, fazendo mesa redonda no Ministério do Trabalho, alguns casos encaminhando para o Ministério Público, audiência no Ministério Público, audiência no Ministério do Trabalho, audiência na Justiça do Trabalho. É muita coisa para você fazer durante o ano. E aí entra a questão de você ter que defender a manutenção dos direitos conquistados há muito tempo. Nós estamos vivendo um momento muito duro, onde se discute em retirar direito dos trabalhadores. Você chega numa mesa de negociação, as propostas que vêm,
é para retirar. Tem gente que não sabe, por exemplo, um trabalhador, eu vou citar, são poucas coisas, não dá para falar aqui em 1 ou 2 programas, porque você pega a convenção coletiva, Biagione, são lá 70, 80, 90 cláusulas de direitos que a gente conquistou para a categoria. Por exemplo, um trabalhador hoje, quando ele fica doente, quando ele se afasta, na maioria das vezes, ele entra no INSS, ele vai receber da Previdência, né? Porque a partir do 15º dia, até o 15º dia, a empresa paga. A partir daí, é o INSS que paga. E aí, a gente tem cláusula onde garante que se o INSS não pagar o salário integral do trabalhador, a empresa tem que complementar. Então, vamos dar um exemplo prático. O cara ganha lá R$2.000 por mês. Aí ele fica doente, ele se afasta, ele vai para o INSS. O INSS muitas vezes vai pagar lá R$1.500 para ele. E aí, como é que fica? O cara está acostumado a viver com R$2.000. Aí, de repente, ele vai ficar lá afastado 2, 3, 4 meses, 1 ano, dependendo da situação, né? Com 1.500, diminuiu 500 conto no salário do cara, meu. Então, tem uma cláusula que garante que a empresa tem que complementar como se ele estivesse trabalhando. Isso é uma conquista que o sindicato garante, e aí a gente tem que trabalhar essa manutenção, né? Então, eu estou dando exemplo aqui, isso é direito da mulher, direito da gestante, o empregado em vias de aposentadoria, por exemplo. O empregado está lá para aposentar, a empresa manda ele embora, acabou. Às vezes está faltando um pouco tempo para ele se aposentar, e depois? Como é que esse cara vai arrumar outro emprego? Muito difícil. Então, tem uma cláusula lá que garante, tipo assim, olha, quando tiver faltando 2 anos para o cara aposentar, a empresa não pode mandar ele embora, ela tem que segurar ele ali até ele completar aquele período. Né? Isso são garantias que o sindicato conquista na negociação. Né? Abono por aposentadoria, o cara aposentou, aí a empresa manda ele embora. Ele vai ter um abono. Em alguns casos, são lá 3, 4 salários que o cara vai receber como um abono por ele ter trabalhado acima de 5 anos na mesma empresa e aposentou, vai ser mandado embora, então ele tem ali um abono. Mas tem gente que acha que essas coisas caem do céu e não sabe que isso é uma luta que o sindicato faz para conquistar. Né? Aí, agora, voltando para o lado da reforma trabalhista. Aquilo que está sendo proposto lá pelo governo e os deputados todos comprados pelo governo para poder aprovar essa reforma, você não imagina o que esses trabalhadores vão sofrer a partir do momento que passar essa reforma no Senado. Pois é. Porque na Câmara já passou. Ô, Rangel, você que tem essa visão mais ampla, macro, né? Você que está na Federação dos Trabalhadores da Construção Civil, os patrões, os empresários, a classe patronal, os sindicatos patronais, eles não estão vendo essa barbaridade com o povo? Eles também não estão sensíveis que não dá para fazer esse tipo de mudança? Então... Ou eles só veem dinheiro mesmo, eles só querem faturar? Bia, eu posso te garantir o seguinte... Eles até estão vendo, o setor patronal estão vendo e eles até sabem que isso vai ser muito prejudicial para o trabalhador. Mas como o governo não faz nada para desonerar a empresa, desonerar a folha de pagamento, por exemplo, no que diz respeito à questão tributária... tem isso também, né? Então, o que acontece? Eles ficam quietos. Eles jamais vão ser contra, porque de uma forma ou de outra isso vai favorecer eles. Sim. Então o cara, por muito consciente que ele esteja, e ele vê que está errado, e ele vê que o trabalhador vai ser prejudicado, mas vai beneficiar ele, então ele fica quieto. Ele não vai, jamais ele vai ser contra isso. Jamais o empresário vai ser contra isso.
Então, quem que tem que trabalhar, quem que tem que correr atrás, quem que tem que ralar, ir para Brasília, ir para o Congresso, enfrentar a polícia, enfrentar bomba, enfrentar o gás de pimenta igual. Pois é. É o sindicalista, é aquele povo que estava lá em Brasília naquele dia, que enfrentou a polícia. Que muita gente chama de vagabundo, Que né? muita gente chama de vagabundo. É esse pessoal que está lá lutando para garantir. E nós não estamos lutando nem para avançar em Não é nem para melhorar, é só para manter o que está. Nós estamos lutando para manter aquilo que a gente já tem, que foi conquistado com muita luta. Eu vejo, por exemplo, o senador o Paim, lá do Rio Grande do Sul, que é um senador que defende o trabalhador de unhas e dentes. Eu vejo ele falar, inclusive eu tenho até compartilhado alguns vídeos da fala dele lá no Senado Federal. E isso não precisava nem dele falar, todo mundo sabe. Nós temos hoje uma lei, a CLT, que é a Consolidações das Leis Trabalhistas, que é tudo aquilo que tem que ser cumprido pela empresa, né, com relação aos seus empregados. E aí, fora isso, já existe o negociado, o tão falado negociado. Sobre que agora, o legislado, já existe. Já existe. Em favor do trabalhador, geralmente, que é o que importa. Só que é o seguinte, o negociado hoje é para melhorar. Não é Se pra nós piorar. já temos o parâmetro que é a CLT, aí nós vamos negociar e vamos melhorar, vamos avançar, vamos conquistar. Agora não. O que eles querem é rasgar a CLT. Aquilo que já é lei, que está garantido, que o trabalhador não precisa fazer nada porque já está garantido ali. Não, querem rasgar isso e aí vem o negociado sobre o legislado. E isso é para retirar direito do trabalhador. E eu vou dar exemplo. Por exemplo, questão de férias, 13º, que são coisas que estão lá garantido. Hoje, o que se fala é o seguinte, férias, vamos, de repente, parcelar essas férias e vamos pagar isso picadinho para o trabalhador, né? Para que, quando chegar lá nos 12 meses, após 12 meses de trabalho, o cara já não tem mais férias. Por quê? Porque fez um acordo, a empresa vai pagar lá uma mixaria lá, divide isso por 12 ou por 13, né? E paga um pouquinho por mês. O cara não vai nem sentir isso, porque não vai fazer diferença. E aí, quando chegar lá no final, ele não tem mais aqueles 30 dias acrescido de 1/3. Isso é um negociado, acima do legislado, né? A questão, por exemplo, hoje o cara tem pelo menos 1 hora de intervalo para descanso e alimentação, né? Mas se daqui a pouco achar que deve ser 15 minutos, não vai ser mais 1 hora, é 15 minutos. Vamos negociar isso. Vamos fazer igual o vice-presidente da Fiesp falou. Lá nos Estados Unidos o cara come o lanche com a mão esquerda e opera a máquina com a mão direita. Ele não precisa de 1 hora de intervalo, né? Então nós estamos voltando ao tempo da escravidão. E aí o legislado, aquilo que é lei, aquilo que já está garantido, vai por água abaixo. Então, desculpem aqueles que falam que não precisa fazer essa reforma, porque nós temos que gerar emprego, com essa reforma vai gerar emprego. Isso está provado que não vai gerar emprego coisa nenhuma. O que gera emprego é uma política decente, sem bandalheira, sem roubo, sem esse bando de deputados e senadores e ministros e o governo lá, o presidente, levar o Brasil tem que ser levado a sério. E aí
investir numa política de crescimento, investe na construção civil, investe nas categorias que geram emprego, né? Verdade. Vamos fazer o trabalhador, vamos fazer crescer a renda do trabalhador, porque quem consome é justamente os trabalhadores. Falamos sobre isso ontem com o Matheus Calef aqui, ô Rangel, que é o seguinte, o patrão querendo, usando esse artifício da reforma, baixando o poder de compra do trabalhador, será que ele não percebe que ele está prejudicando a ele mesmo? Já que não vai ter gente com dinheiro para comprar o produto dele. Exatamente. É o dinheiro correndo que faz o negócio funcionar. O cara vai trabalhar para comer. Pois é. O máximo que ele vai conseguir fazer é comer. Olhe lá, se conseguir vestir e acabou. Aí ele vai comprar o quê? Ele vai consumir o quê? Como que o cara vai comprar uma televisão? Como que o cara vai comprar um carro? Como que ele vai comprar uma casinha ou um terreno para construir? Como que ele vai... Não tem consumo, não vai existir consumo. O Brasil vai ficar pobre, vai empobrecer cada vez mais. Então, o que nós precisamos é fazer a distribuição de rendas, né? Fazer com que os trabalhadores consigam consumir, porque a grande massa que consome o que é produzido aqui é os próprios trabalhadores. E se você acaba com a aposentadoria conforme está querendo acabar? Pois é. Né? Aí já é menos dinheiro no mercado. Menos dinheiro no mercado. Aí você arrocha o trabalhador. A chamada jornada intermitente hoje que está sendo proposta. O cara fica lá na casa dele, o dia que tiver serviço, o patrão chama ele vai lá e trabalha. 1 horinha, 2 horinhas. Vai embora para casa, vai receber só por aquilo que ele trabalhou. E aí, como é que fica o salário desse cara? Pois é. Hoje não. Hoje, se contratar, o risco é do empregador, é daquele que tem o controle da coisa na mão. Então, contratou, você vai ganhar R$1.000 por mês, se tem serviço ou não tem serviço, tem que pagar, não é o trabalhador que tem culpa disso, né? Então, com essa jornada intermitente, o que vai acontecer é que ninguém vai ter salário fixo mais. Uhum. O cara pode até ser contratado lá para ganhar R$1.000 por mês, mas e daí? E se ele trabalhar só 2 dias na semana, 4 dias no mês, né? Ele vai receber pelos 4 dias. E aí, como é que fica isso? Então, não pode ser desse jeito. Infelizmente, essa é a reforma proposta. Os sindicatos estão atentos, os sindicatos de trabalhadores estão unidos, as centrais sindicais estão unidas. Nós vamos fazer aqui em Limeira uma movimentação aí na semana do dia 20, dia 24, 28, dia 30 tem uma greve geral sendo programada, né? E aí temos novos fatos nesse horizonte, talvez não seja necessária essa greve, porque nós estamos aí na iminência, né, do Rodrigo Janot, procurador da República, protocolar um pedido de impeachment para o presidente Temer. Isso vai para o Congresso, talvez isso amarre toda essa coisa da reforma trabalhista. Vamos ver o que vai acontecer, mas o que eu quero dizer é que os sindicatos de trabalhadores, e o Rangel está aqui um exemplo, né? O Rangel é um dos mais importantes presidentes de federação do Estado de São Paulo, uma base gigantesca aí que ele atende, que ele dá suporte dos trabalhadores da construção civil. Aqui em Limeira ele é do Citsecom, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, da Cerâmica, Mobiliário, e antenado e sabendo o que está acontecendo e se posicionando, conscientizando o trabalhador no dia a dia, nas empresas e também através aqui do nosso programa de rádio e também na internet, nas redes sociais. Tem o Facebook do Citsecom, a gente sempre está falando do Citsecom também na USTL, no site da USTL, no Facebook da USTL, e toda semana o Rangel aqui no programa A Hora do Trabalhador. Obrigado, Rangel, pela sua presença, até semana que vem. Um abraço a todos os trabalhadores e fiquem atentos que nos próximos dias haverá aí essa surpresa e que não é nem surpresa, né? Mas vamos aguardar o desfecho disso. Vamos ver o que vai acontecer lá em cima, a nível federal, a nível de governo. Vamos esperar o Ministério Público aí. Vamos ver o que vai dar. O Rodrigo Maia está bem querendo que o presidente Temer seja empichado, porque aí ele vai ser presidente. Exato. Né? E ele é que
tem ali a faca e o queijo na mão ali no Congresso Nacional. Rangel, obrigado pela sua presença. Agora 6 horas, 2 minutos. Vem aí Ave Maria, amanhã, 5h30 da tarde, temos uma nova edição do programa Hora do Trabalhador. Até amanhã. Tchau.